Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os queridos irmãos? Tudo na paz? Firmes no Senhor? Temos que estar, né? Nesse momento, temos que nos apegar ao Senhor e nos fortalecermos nele. Quero compartilhar um texto com os queridos neste domingo, uma palavra muito apropriada para este tempo, para esse momento pelo qual estamos atravessando. O texto se encontra no profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo de número 23 e versículo de número 24. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Certamente, nesse mundo que nós vivemos, muitos se gabam pela sua condição, né? Se exaltam a si mesmos por se considerarem poderosos, por se considerarem ricos, famosos, entendidos, né? Mas certamente o fazem porque não conhecem o Senhor, não têm uma experiência efetiva com o Senhor, né? Nem conhecem a sua palavra, ou se conhecem em parte, não creem nela. A autoexaltação, ela é um caminho para a humilhação. A pessoa que se exalta a si mesma, né? Que se gaba, a pessoa que se mostra arrogante, que tem orgulho das suas próprias, pelo que é ou pelo que tem, né? Isso a gente pode chamar de uma autoexaltação. A autoexaltação, ela certamente é o caminho para a humilhação. Jesus Cristo muito bem nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 11, que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E também a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 16, provérbio de número 16, versículo 18, que a soberba, ela precede a ruína, né? Antes da ruína vem a soberba, né? E a Bíblia Sagrada, ela registra muitos casos de pessoas que assim procederam, que se exaltaram a si mesmo e por isso mesmo sofreram dano por se exaltarem, né? Talvez o caso mais evidente de que isso sucede, que isso acontece àquele que se exalta, nós vemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 4 e no versículo de número 29, né? Diz assim o texto, no capítulo 4, versículo 29 do profeta Daniel: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a minha glória, ou para a glória da minha majestade? As pessoas que conhecem um pouquinho de Bíblia sabem que Nabucodonosor pagou um preço alto por causa dessa pretensão, por causa dessa arrogância, né? Ele realmente acreditava que ele podia tudo e que tudo que sucedia em torno dele, todas as suas conquistas e todas as nações que ele havia vencido, tudo isso foi por conta da sua capacidade, porque ele era o cara e porque as coisas assim aconteciam, justamente por causa da sua capacidade. Então Deus sabiamente joga esse homem no chão, literalmente ele começa a rastejar como um animal, comer grama, e ele entende depois de algum tempo que ele não era nada, né? Ou pelo menos tudo que ele tinha conquistado não com a sua capacidade, não com a sua habilidade, mas Deus havia concedido essas coisas a ele, né? Via de regra, né, o ímpio, aquele que se gloria a si mesmo, ele normalmente fala coisas do tipo, né, esse é o tiro de letra. Quem pode me vencer? Quem pode me derrubar? Olhe para mim, né? O que eu quero, eu alcanço, né? Em cima disso, eu quero trazer uma reflexão, juntamente com os irmãos, acho que os irmãos concordam comigo, que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo exatamente agora, nesses dias, ele revela o quão é verdadeira esta palavra, de que se gloriar em cima de poder, em cima de sabedoria e em cima de riqueza é perigoso, não agrada a Deus e, via de regra, o homem paga um alto preço. Creio que esse tempo ele tem revelado, porque esse tempo tem mostrado aos orgulhosos, aqueles que gostam de se gabar, aqueles que gostam de se mostrar, aqueles que se gloriam a si mesmos, né? Muitos desses que se orgulhavam da sua força ou do seu poder, agora enxergam a sua fraqueza. Achavam que eram fortes e, diante desta calamidade, eles enxergam que são fracos. A sua força não lhes é suficiente para vencer, pelo menos no momento, o problema, né? Muitos que se gabavam das suas posses, né, dos seus empreendimentos, dos seus negócios, da sua riqueza, agora eles sabem que rapidamente tudo isso que eles têm pode virar pó. Muitos que andavam soberbos, né, por causa do seu conhecimento, né, descobrem agora que para nada ou para muito pouco serve esse conhecimento. Portanto, eu entendo que este tempo ele está sendo útil para abater, para derrubar aquele que se gloria em si mesmo, né? Aquele que se gloria por aquilo que é ou por aquilo que possui. Este é um tempo para calar, né, o que se gloria a si mesmo, o orgulhoso, o soberbo. Mas e para nós?
nós que somos a igreja do Senhor, nós que conhecemos o Senhor, e certamente por conhecermos o Senhor, nós não nos gloriamos em nós mesmos, né? Aqueles efetivamente que conhecem o Senhor, esses se gloriam no Senhor. Mas, de qualquer sorte, de qualquer maneira, para nós também esse tempo nos serve como uma advertência. Para todos nós que servimos o Senhor. Serve como uma advertência. Para quê? Passada todas essas coisas, né, nós não venhamos jamais a deslocarmos a nossa fé, que está depositada no Senhor, e colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança nessas coisas que o mundo tem colocado. Né? Nos serve de advertência, de exemplo, para ver, para nós entendermos, evidentemente aqueles que ainda têm alguma dúvida de que se estribar num terreno movediço. Certamente quem confia em si não está com os pés sobre rocha. Ele está com os pés sobre areia movediça e ele pode afundar. Eu penso que muitas vezes, no fundo, existe dentro do coração de algumas pessoas a esperança de quando se tornar rico, ou se tornar uma pessoa importante, ou se tornar uma pessoa com um conhecimento elevado, né, que as coisas possam mudar. De alguma maneira a vida pode mudar, mas isso nunca poderá servir de estribo para a nossa vida, porque realmente é perigoso quem se gloria nessas coisas e quem confia nessas coisas, quem se firma nessas coisas. Né? Nós já dissemos outra oportunidade que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 17, ele diz assim: exorta os ricos evidentemente da igreja, né? Ele está escrevendo essa carta para Timóteo, então ele fala, olha, fala para as pessoas ricas da igreja, né, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, e por extensão, na instabilidade do poder, ou na instabilidade da fama, ou na instabilidade do conhecimento, né? Mas confie e coloque a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Então, é uma advertência para nós, né? Os poderosos estão vacilando, as estruturas deste mundo estão sendo abaladas, né? E o mundo está pasmo. Aquele que se gloriava em si mesmo agora se cala, né? Agora se cala. Mas essa oportunidade para nós também, esse tempo que a gente está vendo, é uma oportunidade para nós, diferentemente do ímpio que se gloria em si mesmo e nesse momento se cala, é a oportunidade de nós agora nos gloriarmos no Senhor. Nos gloriarmos no Senhor, né? Se, por um lado, o ímpio diz que essa ele tira de letra, ou quem pode vencê-lo, ou quem pode derrubá-lo, né? O que ele quer ele alcança, diferentemente nós nos gloriamos no Senhor. Então nós podemos, nesse momento difícil pelo qual estamos passando, nos gloriarmos no Senhor assim dizendo, com o Senhor eu posso vencer, né? Com
o meu Deus, com o meu Deus, ninguém pode. Não comigo, mas com o meu Deus, que está comigo, que me ama, que me guarda, né? O meu problema é grande, o nosso problema é grande, mas o nosso Deus é maior. Isso é se gloriar em Deus. E Deus nos permite que a gente se glorie no Senhor, né? Gloriar-se no Senhor é poder dizer, com o Senhor, eu sou mais do que vencedor, com o Senhor. Então não é a minha força, antes o Senhor é a minha força. Então nós nos gloriamos pelo fato de conhecermos o Senhor e saber que Ele é Deus, que Ele está conosco. Então nós podemos nos gloriar disto. Eu gostaria ainda de poder trazer aos queridos um exemplo bem clássico, né, desta situação, de um ímpio se gloriando e de um servo de Deus se gloriando não em si mesmo, mas no Senhor. E esse texto ele se encontra, você conhece essa passagem bastante conhecida, né, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, aí você já sabe, né? 1 Samuel, capítulo 17, o grande confronto estabelecido entre Golias e Davi, entre o grande e o pequeno, entre o forte e o fraco, né? Entre o experiente e o inexperiente em termos de batalha, né? O gloriar-se em si mesmo por parte de Golias, nós encontramos a partir do versículo 8 desse capítulo de número 17, diz que ele parou e clamou às tropas de Israel, esse gigante, e disse para eles, por que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolham dentre vós um homem para me enfrentar. Evidentemente, o exército estava olhando para um homem de mais de 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo. Escolhe um homem no meio de vocês aí. Se tiver um homem para me vencer, manda ele me enfrentar. No versículo 10 ele disse mais o filisteu, hoje eu afronto vocês, eu afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, se é que existe esse homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, o rei de Israel, e todo o povo, e todo o exército, todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O versículo de número 25 diz assim, e diziam uns aos outros, o povo de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Davi vê tudo aquilo e ele se chega para lutar com o gigante. E quando o gigante olha para Davi, ele o despreza. Ele despreza. E o filisteu, o gigante, Golias, diz para Davi, vem a mim, e eu vou entregar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Então você vê o tempo todo esse homem que se considerava o maioral pela sua força, pela sua estatura, pela sua experiência, ele começa a se gloriar diante do exército, diante do povo de Deus. Davi, por outro lado, ele vai se gloriar também, mas no Senhor. Então, é isso. O gigante se gloriando em si mesmo, mas o servo de Deus, Davi, se gloriando no seu Deus. Aí diz assim o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim
com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor me entregará nas minhas mãos, te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir e vou tirar a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então você vê alguém se gloriando, mas no Senhor. Então, maravilhoso é, nesse momento, nós que estamos passando por esse momento difícil, podermos conhecer o nosso Deus, confiar no nosso Deus e nos gloriar no nosso Deus. O nosso Deus, com Ele, nós podemos vencer. Com Ele, nós seremos mais do que vencedores. Com Ele, ninguém pode. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos, das suas intenções, dos seus propósitos, podem ser frustrados. Então, que esse tempo, que esse momento que nós estamos vivendo, possa nos trazer ao nosso coração essa advertência, que a gente possa refletir e ver e observar um mundo que se gloria em si mesmo, na sua força, no seu poder, na sua sabedoria e na sua riqueza, prostrar-se diante de uma situação realmente difícil. E nesse momento muitos se calam, muitos estão, como disse anteriormente em outra ocasião, estão desesperados, porque agora percebem que não são tão fortes assim, não são tão ricos assim e não são tão sábios assim, então se calam. Mas nós, mesmo nesse momento, nós podemos nos gloriar no Senhor. E nós podemos bradar aos quatro ventos que com o Senhor nós haveremos de vencer. O nosso problema é grande? Sim, o nosso problema é grande porque é o problema do mundo e nós estamos no mundo. Mas o nosso Deus é maior do que o nosso problema. Com o nosso Deus, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.